Graças e paz, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa com uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te rogamos que o Senhor continue a falar conosco por meio da tua palavra nesse programa. Em nome de Cristo a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, estamos no período de Copa e a gente tem muita dúvida porque alguns dizem que é pecado, outros dizem que não tem problema. E nesse nosso bate-papo, pastor, eu queria fazer uma pergunta ao Senhor, que eu creio que muita gente tem essa dúvida, é o que a Copa do Mundo, o que a gente pode aprender com a Copa do Mundo? Olá, Douglas, graça e paz, e a você que está nos assistindo também de casa, e a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Pois bem, começou a Copa do Mundo e as comemorações, e não só as comemorações, mas sobretudo a torcida, né? Pela sua seleção também já está tomando conta do país inteiro, não só do nosso, mas do mundo todo, onde as pessoas estão voltadas para assistir a maior competição futebolística que há em todo o mundo. E é engraçado porque sempre que acontece a Copa do Mundo, e de 4 em 4 anos tem, as pessoas normalmente, alguns grupos religiosos, melhor dizendo, normalmente começam a fazer aquele misticismo de sempre, né? Não, nós não assistimos a Copa do Mundo porque, como o próprio termo diz, ela é do mundo. Não, nós não torcemos para nenhum time, a gente não deve fazer isso. E começa assim uma série de questionamentos e de ensinos que em absolutamente nada encontra um fundamento bíblico para tal proibição. É óbvio, é claro, que nós, como somos brasileiros, nós torcemos pelo nosso time, ainda que a gente às vezes perca a esperança, mas a gente torce pelo nosso time, a gente veste a camisa verde e amarela e a gente assiste os jogos sempre naquela expectativa de ver o Brasil se tornar campeão de mais uma Copa. E é bem claro, é óbvio, é apenas um campeonato que envolve seleções do mundo inteiro, mas que de fato tem algo a nos ensinar a respeito da nossa vida cristã. A Copa do Mundo não é nada sobre a vida cristã, mas olhando para a Copa, nós podemos lembrar de algumas recomendações bíblicas que devem nortear, inclusive, a nossa vida cristã. E aí eu queria começar com um texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Aqui o texto de Hebreus fala sobre a vida cristã, olhando para a perspectiva dos jogos atléticos daquela época. E o que é que acontecia naquela época? As pessoas, quando iam para a arena e iam participar de algum tipo de esporte, especialmente quando era de corrida, elas faziam toda uma preparação para participar disso. Eles eram atletas profissionais ou que estavam buscando esse atletismo profissional e que, portanto, se preparavam para isso. E aqui vem a primeira grande lição para nós, inclusive, na nossa vida cristã, para combatermos o pecado, para lutarmos contra o pecado, nós precisamos nos preparar continuamente, constantemente. Precisamos estar em preparo. Veja que a Copa do Mundo ela acontece de 4 em 4 anos, assim também como as Olimpíadas, é de 4 em 4 também, né? E aqueles atletas que se apresentam ali, né? Às vezes por poucos minutos, por poucas horas, passam a sua vida e os 4 anos que antecedem aquele momento se preparando. Às vezes alguns atletas que vão fazer apresentações pequenas demais, de minuto e meio, 2 minutos, passaram 4 anos ininterruptos se preparando para aquele momento em específico. Ora, não diferente de nós, a vida cristã, ela também é exatamente assim. Nós devemos estar nos preparando continuamente para combatermos o pecado, para estarmos mais
próximo do Senhor, para quando chegar o dia do Senhor nos chamar, estarmos preparados para estarmos com Ele. Então a nossa vida cristã ela deve ser um constante preparo. Só que aí nós temos um outro elemento muito interessante que o texto vai nos apresentar. E diz que também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aqui, o texto faz uma referência ao capítulo 11 de Hebreus, onde fala sobre a fé. E ao falar sobre a fé, o capítulo 11 de Hebreus vai evocar inúmeros personagens do Antigo Testamento, como Moisés, como Abraão, como Jacó, como o próprio Enoque e outros personagens mais do Antigo Testamento que tiveram fé em Deus, e Noé também, e obedeceram a sua palavra e cumpriram a sua palavra, sofreram, é verdade, mas mantiveram-se firmes. Tanto que quando a Bíblia fala sobre Abraão, diz que ele habitou durante tanto tempo numa terra que era sua, mas não construiu casa, porque aguardava a cidade que tem firme fundamento, do qual Deus é o arquiteto e o fundador. A imagem de Hebreus capítulo 11, ela é muito clara. Foram homens que passaram por esse mundo, mas que estiveram com os olhos fitos no eterno. Estiveram com os seus olhos fitos no Senhor e caminhando, aguardando chegarem no destino final, chegarem naquele ponto da sua vida e de fato Deus havia feito uma promessa. Pois bem, quando a gente olha para Hebreus capítulo 12, nós vamos perceber que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Ao olharmos para o passado, olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar tantos homens e mulheres que passaram por esse mundo, que sofreram, mas que perseveraram em meio ao sofrimento. E aí nós temos uma outra característica que a Copa do Mundo ou qualquer jogo esportivo necessita ter: a perseverança. A perseverança. Todos nós lembramos do trágico 7-1 que a Alemanha deu no Brasil, e a gente fica assim até temendo quando escuta o nome Alemanha. Essa semana ela deu 7-1 também em outro país aí, todo mundo já ficou assim estremecido, né? E eu creio que uma memória que vem na mente de todo brasileiro naquela Copa do Mundo que teve há 8 anos atrás, que a Alemanha fez esse tanto de gols no Brasil, foi a maneira como que os jogadores desanimaram após os primeiros gols. Impressionante, foi nítido no campo o desânimo da equipe à medida que os gols começaram a serem feitos a favor do seu adversário, né? Então veio um gol, logo em seguida veio o outro, e a equipe assim esfriou repentinamente pelo desânimo. Nossa, agora já era, já fez o gol, acabou conosco. E de fato, eles desanimaram tanto que a Alemanha conseguiu fazer 7 gols. Por quê? Um dos elementos necessários para todo aquele que pratica atletismo é a sua perseverança. De nada valerá o impulso inicial se não houver perseverança. Nem sempre é os que correm mais rápido que ganham uma corrida. Muito pelo contrário. Os melhores atletas que nós temos nessa área de corrida são aqueles que são perseverantes no seu passo. Eles começam até mesmo mais devagar um pouco do que os apressados amadores, né? Você vai assistir uma corrida assim de rua e tudo mais, aqueles atletas que são amadores, né? Acham que vão ganhar a corrida saindo no embalo. Então eles pegam assim toda a energia que eles têm, eles dão na largada. Só que quando chega do meio para o fim, eles já estão exaustos e começam a esmorecer e a fraquejar e não conseguem chegar a tempo de tomarem os primeiros lugares. O atleta profissional não. Ele dá um impulso, mas ele mantém o seu passo, ficando atrás muitas vezes de todo aquele grande quantitativo de pessoas que são amadoras e estão correndo, mas aos poucos ele vai retomando seu espaço, ele vai ganhando a frente, ele vai tomando a liderança e finalmente recebe a vitória. Pois bem, na vida cristã não é diferente, irmãos. A nossa vida cristã não pode ser uma vida de fogo de palha. Há muitos crentes que são assim, né? Um fogo de palha. E no início da vida cristã é aquele fogo, é aquela vontade de fazer, é aquela vontade de evangelizar, aquela vontade de colaborar, de contribuir, de ajudar, mas depois vai esfriando, vai se apagando, vai ficando atípico, vai ficando apático à fé. Nós não somos chamados assim. Nós temos uma grande nuvem de testemunha e precisamos perseverar para que nós concluamos a nossa corrida cristã aqui nesse mundo. Só que o texto vai dizer também o seguinte: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aqui o texto vai nos apresentar o pecado como sendo um peso. Há uma razão óbvia pela qual os jogadores usam uma roupa leve.
E é uma razão muito óbvia pela qual no texto de Hebreus capítulo 12, já naquela época, os atletas tiravam toda a roupa. Era assim que acontecia em muitos jogos de atletismo do passado. Os atletas ficavam praticamente nus, para que eles não tivessem peso, hora que naquela época não havia essa roupinha leve hoje que tem para jogar futebol, para fazer esporte, né? Era uma roupa mais grossa, era uma roupa sem um elástico, sem uma movimentação. E para o atleta era terrível esse tipo de roupa, de vestimenta. O que é que eles faziam então? Retiravam essas vestes para poderem participar do jogo e da competição. E o texto vai dizer: pois bem, à semelhança dos atletas, nós devemos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque o pecado, ele é de fato como um peso, uma âncora que nos segura, que nos puxa, que não nos deixa avançar, que não nos deixa progredir. E quando nós estamos vivendo uma vida em pecado, na prática do pecado, abraçando o pecado, de mãos dadas com o pecado, a nossa vida fica ancorada nesse pecado. Por isso é preciso desembaraçar de tudo isso. Preciso deixar para trás tudo isso. Eu, ouvindo esses dias as muitas recomendações sobre os jogadores do Brasil e outras seleções, obviamente, também, uma das coisas que eu mais ouvi foi que os jogadores precisavam focar no jogo. Foque no jogo. E essa, inclusive, é a recomendação dos próprios técnicos, né? Foquem no jogo. Vocês estão aqui jogando não apenas por vocês, estão jogando pelo Brasil inteiro. Cada criança, cada pessoa que está torcendo, jogando por eles. Eu vi algumas recomendações a respeito disso, porque é verdade. Ora, algumas seleções, inclusive, isolam completamente os seus jogadores. Eles não ficam tendo muito contato, eles não fazem muitas coisas, a não ser ficar concentrado para o jogo. É de fato um preparo que é preciso se despir de todo o restante que possa trazer distração. Na nossa vida cristã também não é diferente. Nós precisamos tirar de nós, da nossa vida, tudo aquilo que tira o nosso foco e a nossa atenção de olharmos para o Senhor. Por causa disso, então, é preciso desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não dá para participar de uma competição carregando um peso. Não dá. Certamente você vai ficar para trás. Imagine você subir uma serra alta, íngreme, que já é difícil subir, mas você subir carregando uma pedra nas costas. Bota uma mochila, amarra a pedra e coloca nas costas e vai subir. A caminhada vai ser muito mais difícil. Na verdade, ela poderá se tornar insuportável, você poderá não chegar ao topo pela exaustão. Pois bem, o pecado faz com que caiamos em exaustão. Por isso o texto diz: desembaraçando de todo o peso e do pecado que nos assedia. Mas aí a recomendação que nós temos agora é a seguinte: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Toda corrida, todo jogo, toda competição deve ter um propósito. E aqui o texto vai nos apresentar que a nossa competição, que a nossa corrida nesse mundo, ela visa um propósito, um objetivo. Qual é o troféu que nós haveremos de receber? Não é o mesmo troféu da Copa do Mundo. É um troféu superior, muito melhor, incomparável, incomparável, impagável, que é exatamente nós olharmos para Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé, e nele nós encontramos de fato a esperança da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa corrida cristã. Ao olhar para Jesus e focar somente em Jesus, certamente nós vamos correr a nossa caminhada cristã com muito mais entusiasmo. É um problema quando a gente está fazendo algo e a gente perde o foco. É um problema quando nós não estamos obstinados a alcançar aquilo que nos está proposto e acabamos perdendo o foco ao longo da caminhada. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Talvez você seja tentado ao longo da sua caminhada cristã a se engraçar ou a se entreter com as coisas desse mundo, com as facilidades desse mundo, com as festas que esse mundo promove. Só que o texto vai nos dizer que nós devemos olhar firme para Jesus e devemos correr essa carreira que nos está proposta, olhando para Ele, porque Ele mesmo trocou a alegria que lhe estava proposta e suportou a cruz em nosso lugar. Ele mesmo é o nosso exemplo, Ele mesmo é a maior nuvem de testemunhas, Ele mesmo é a nossa maior motivação e Ele mesmo é aquele que estará ao nosso lado na nossa caminhada, na nossa corrida aqui nesse mundo.
Portanto, nós devemos lembrar que na nossa vida cristã, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é alcançarmos a coroa da inacessível glória diante do Senhor, e que durante o percurso até chegarmos lá, nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, desembaraçando do pecado, abandonando tudo aquilo que nos atrapalha, olhando firmemente para o Senhor e fazendo isso com perseverança. A Copa do Mundo está aí. E ela pode nos ensinar sobre a vida cristã. Não no seu escopo original, porque a Copa é uma coisa do mundo, é um entretenimento, é apenas um jogo. Mas a maneira pela qual os melhores jogadores vencerão é que levarão para si, levarão consigo, melhor dizendo, a taça. Na vida cristã não será diferente. Aqueles que buscarem ao Senhor, que perseverarem até o fim, que forem firmes nas promessas do Senhor até o fim, esses que serão salvos. E a palavra diz isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos um grande desafio. Nós temos uma grande batalha a travar. Nós temos uma grande Copa para vencer. Não a Copa do Mundo, mas temos um grande desafio da nossa fé cristã, para que nós possamos seguir firmes a carreira que nos está proposta. Então, se você vai assistir o Jogo do Brasil como eu, se você vai torcer pelo Brasil como eu, se lembre que muito mais você deverá fazer pela sua própria vida cristã, se esforçando, anelando, desejando com que a sua vida esteja dia após dia preparada, alicerçada, bem equipada para se encontrar com o Senhor. Bem, pastor, estamos assim encerrando o nosso programa Mensagem da Cruz e convido você a estar junto conosco, participando das nossas programações e que Deus continue abençoando sua vida. Desde já, agradeço aos ouvintes que estão nos acompanhando e nesse momento peço para que o pastor ore por todos nós. Senhor amado, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este dia. Pedimos que o Senhor derrame de tua graça sobre os nossos ouvintes. Pedimos que o Senhor nos ajude a lutarmos as nossas batalhas, firmes nas promessas, olhando para o Senhor Jesus, que é autor e consumador de nossa fé. E pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça em meio às lutas, às tentações, às dificuldades. Possamos, ó Deus amado, permanecer perseverantes na tua palavra, para o louvor da tua glória, e para obtermos assim a inacessível coroa da glória que nos está preparada desde a eternidade. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.